Boa tarde a todos. São 15h30, domingo, 1º de agosto. É tempo de esperançar. Né? Hoje nós estamos aqui, eu estou no quarto, né? Tive que fazer uma arrumação diferente hoje. Então estou aqui no quarto, né? E aí vamos fazer a nossa reflexão, né? E já chegou alguém. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Boa tarde, Maria Alice. Maria Alice, eu mandei um zap para você com uma pergunta aí. Você me pediu uma coisa, eu te mandei uma pergunta. Depois a gente conversa e resolve isso, tá? Oi, Fátima. Paz e bem. Hoje, como vocês podem ver no quarto, né? Bom domingo, Maria Alice. Né? Eu tô com essa nova disposição, né? Só tá um pouco difícil de ler as coisas aqui, mas aí eu peguei imprimi o Evangelho, né? Ah, você já viu, Maria Alice? Então manda a resposta aí que a gente vai dar um jeito, tá? De alguma forma a gente dá um jeitinho, pode deixar. Então hoje eu vou fazer uma leitura um pouco diferente, porque eu fiz essa improvisação aqui. Eu ainda estou arrumando as coisas aqui no quarto. Na sala eu tenho um bom esquema, mas aqui no quarto é tudo muito mais improvisado. Né? Mas acho que está uma imagem boa, né? Acho que está dando para vocês me verem direito. Isso aqui interessa, o resto é secundário. Ah, você já mandou, Maria Alice, que você está maravilha. Então a gente vai resolver isso aí. Deixa comigo, né? Que a gente vai dar uma resolvida aí. A gente está aí para isso, né? Ontem a gente foi até tarde, sabe? Ô, Djalma, oi, Doraci. Não, é ele mesmo, Djalma e Doraci. Opa, paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci. Né, então, a gente fez uma... Ontem a gente foi até tarde, mas a gente atendeu muita gente, sabe, pessoal? Valeu a pena. Paz e bem. Quem está chegando agora? Demoura. Paz e bem, Demoura. Não sei quem é não, mas paz e bem. Seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai começar. Nós vamos dar mais uns minutinhos para o povo ir chegando. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, como sempre. Vou puxar umas coisas das outras leituras, porque no domingo eu faço isso. Eu tenho essa preocupação, né? Durante os outros dias eu só faço com as leituras do Evangelho, né? Mas durante o domingo eu gosto de puxar um pouco as outras leituras, né? E hoje eu fiz o título é porque tem uma diferença, né? Na verdade, tem algumas diferenças que são importantes nesse episódio, né? Nesse episódio que a gente vai discutir hoje, né? Nessa passagem da Bíblia que a gente vai discutir hoje. Né? Algumas, né? E algumas assim não são tão fáceis da gente notar, né? Bernardo, muitas pessoas ainda nas ruas. Maria Alice, muita gente, né? A gente, por exemplo, no Ministério Público, é um local que a gente vai muito, eu já tenho uma ideia,
tinha praticamente o mesmo tanto, não mudou nada. Ali, na Barroso, onde a gente costuma ir também, do que a gente estava acostumado a ver. Ali na Candelária, eu diria que de 80% do que a gente está acostumado a ver. Um pouco mais na frente, ali perto do Detran, tinha o mesmo tanto de gente. Né? Objetivamente, né, a assistência social da prefeitura diz ter 300 vagas. Né? E eles dizem que com isso eles dão conta do problema. A gente ontem atendeu praticamente 200 pessoas, num espaço mínimo que a gente... Né? Então, 300 vagas não é nada. Tá? Eu acho que a gente tem que entender que a gente deu sorte nessa cidade, porque a gente não tem o frio, por exemplo, que São Paulo tinha. Né? Se a gente tiver uma massa polar que faz um frio como fez em São Paulo, com essa postura vai morrer muita gente. Tá? Maria Lúcia, paz e bem! Né? A proposta, a colocação da prefeitura foi absolutamente insuficiente para a crise. Tá? E eu acho assim, ainda bem que a gente tem pessoas, né, tem pessoas que são caridosas, né, que ajudam, né, porque, assim, né, ninguém pode negar a importância do que a comunidade, né, da Paróquia Cristo Redentor fez, né, porque foi muita coisa que a gente levou. Foi muita coisa. A gente teve... Se a gente não tivesse levado tanto que a gente levou, acho que tem muita gente, teve gente que a gente pegou tremendo, né? Mas está muito frio para a nossa cidade. Está sim, Maria Alice, está sim. Mas se a gente pegar uma temperatura, por exemplo, de 5 graus, de 4 graus, pessoas desprotegidas nessa temperatura morrem. Esse é o risco. Tá? E aí vocês sabem, por mais que a gente... É necessário a gente dizer, né? A gente é a favor da vida, e quem é a favor da vida não pode concordar com isso. Tá? Eu vi gente tremendo, eu vi gente que olhava assim, olha, está aqui nosso cobertor. A gente dava o cobertor, a pessoa tirava do saco e se enrolava na mesma hora. A gente dava um kit de roupa, porque os jovens separaram um kit de roupa que tinha meia. Você precisava ver quando eles viam a meia, a felicidade deles, porque estavam com o pé gelado. Né? Entendeu? Foi difícil. Foi difícil. Eu cheguei 2h20 da manhã em casa. Né? Mas eu estava todo coberto, né? Imagina esse povo. E eles me falaram, ainda vai esfriar mais. A gente socorrer esse grupo graças, né, à ação, né, dessas pessoas, né, dos jovens da paróquia, de todos os paroquianos, né, que se dispuseram a doar, né? Teve gente que doou, você sabe que teve gente que doou agasalho de marca, né? Teve gente que doou agasalho de marca, teve gente que doou meia de lã, né? Graças a Deus. E teve gente, né, que talvez não tenha tanta posse, né, mas doou, por exemplo, lá uns cobertores antigos. Para essa pessoa pode não fazer diferença, mas para aquele meu irmão que estava recebeu, fez muita diferença. Né? Bom, pessoal, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali,
nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegará aqui?" Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes os sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: as obras de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realiza, para que possamos crer em ti? Que obra fazeis? Nossos pais comeram maná do deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá sede. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Simone, minha filha Simone, entrou. Oi, Simone, paz e bem. A leitura de hoje, eu fiz um paralelo entre o pão do céu e o pão da vida. E esse paralelo não é um paralelo à toa, porque ele surge na leitura. Nessa leitura do Evangelho, né, um grupo de judeus confronta Jesus dizendo assim: Moisés nos deu o pão do céu. Que sinal você nos dá? E aqui, pessoal, a gente tem que notar que o pão do céu é descrito na primeira leitura. O povo estava lá, né, murmurando. Murmurar é reclamar. Estava reclamando. Estamos com fome, estamos sofrendo, estamos morrendo. Observa que esse povo, ele estava tão tomado pelo sofrimento que eles estavam dizendo que era bom ter perdido a liberdade. Ah, era bom que a gente tivesse morrido lá no Egito mesmo. Lá no Egito estava tudo bom. Aqui está tudo ruim. Pessoal, que desespero, que sofrimento eles deviam estar tendo, porque eles estão dispostos a perder a liberdade deles, a viver na escravidão. Tamanho esse sofrimento. E é muito interessante, porque chega um ponto que alguns deles chegam a falar de comida em fartura. Claro que não tinha, mas talvez eles estivessem num momento tão terrível que aquele pouco que eles tinham lá já era fartura para eles. E aí a gente vê uma coisa interessante, né? Esse clamor foi ouvido por Deus e Deus o socorre. Deus manda um sinal. Esse sinal, ele tem duas funções. Uma é a função material, né? Olha, vocês estão morrendo de fome, eu vou socorrer vocês. Vão comer carne à noite e pão de manhã. Né? Então tem aves de noite e maná, né, durante o dia. Então a gente vê que esse clamor, esse desespero, ele está presente. E aí a gente vai dar um
E daqui a pouco eu pego a segunda leitura, porque eu preciso vir para o Evangelho. No Evangelho, você vê uma situação diferente. Não sei se vocês notaram, né? Quem recebe a minha homilia, né, que eu mando no domingo, eu fiz já essa comparação, né? Na primeira leitura, você tem um bando de famintos que clamam por comida e Deus os atende. Tem um bando de famintos. Vocês notaram? Esses homens e mulheres tinham sido saciados. Isso é logo depois da multiplicação dos pães. Então, eles haviam sido saciados. Então, não é um clamor do desespero do povo que sofre, mas a exigência do povo que está satisfeito. Para o clamor do povo que sofre, Deus responde dando comida. Para aqueles que estão satisfeitos e querem mais, para aqueles que estão satisfeitos e querem concentrar mais comida para eles, querem mais para eles, o que Jesus fala? Vocês não vieram aqui porque viram sinais. Isso não é uma atitude religiosa, isso é uma atitude egoísta de vocês, então vocês estão sendo recriminados. Isso não pode ser assim, não podem querer tudo para vocês e nada para os outros. E é muito gozado que eles começam falando assim, mas o pão do céu Moisés nos deu. Que sinais você vai nos dar? E aí é interessante porque a reação de Jesus será melhor entendida se a gente prestar atenção na segunda leitura. Porque na segunda leitura, Paulo fala assim, você precisa se revestir do homem novo. Você precisa ser um homem novo, ser uma mulher nova, ser uma criança nova, ser um velho novo. Bernardo, um velho pode ser novo? Claro que pode. Porque aqui nós não estamos falando de idade, nós estamos falando de mentalidade, de postura. Né? E é muito interessante porque Paulo fala em verdadeira justiça. Né? Ele fala de uma postura, de uma ação, dos novos valores. Sabe, é interessante porque eu sempre olhei essa leitura, né? No meio do ano passado, eu mudei a minha visão dela. Meio não, acho que já era setembro, outubro, por aí. Porque quando você presta atenção, você vê o seguinte, que sinal você nos dá? Como Jesus já respondeu em outro evangelho, para essa geração má e pervertida, só vai ter o sinal de Jonas. Aqui, eles perguntam, né? Que obras fazei? Né? E aí, pessoal, é o seguinte, quem se reveste do novo, quem assume um papel novo na humanidade, quem resolve seguir Jesus. Porque esse é o grande papel novo que nós temos que fazer, temos que seguir Jesus. E quem resolve seguir Jesus não pede um sinal. Quem resolve seguir Jesus é um sinal. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, se eles estivessem de fato seguindo Jesus, eles não pediriam um sinal. Eles seriam um sinal no mundo. Né? Como foram as várias pessoas que nesse momento de desespero, de frio, de dor, de fome, saíram para cuidar das pessoas que estavam desamparadas.
Entendem? Quem crê em Jesus não precisa de sinal nenhum. Ele é sinal no mundo. Ela é sinal no mundo. E aí é que Jesus começa uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim: o pão do céu, quem deu foi meu pai, não foi Moisés. Mas esse pão se perde, esse pão acaba. Em outra passagem, ele falou assim: eles comeram o maná e morreram. E ele fala assim: eu tenho o pão que é a vida. Eu tenho o pão que dá a vida. E aí é muito interessante, né? E isso não é uma ideia minha, né? Isso eu li num texto de São Jerônimo, onde ele fala que o verdadeiro corpo de Cristo é a palavra de Jesus. Né? O verdadeiro pão da vida é a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus dá a vida. Né? Homem, criança, velho, que modifica a sua vida ao ouvir a palavra de Jesus e passa a ser sinal para toda a humanidade, terá a vida eterna. O homem, a mulher, a criança, o velho que ouvir a palavra de Jesus e modificar a sua forma de viver, tem a vida eterna, independente de qualquer outra coisa. Essa é uma lógica que talvez a gente não consiga perceber, que o pão desceu do céu, o pão do céu, né? O maná do deserto era um pão que se perdia. Mas a palavra de Jesus é o pão da vida. E o pão da vida existe até hoje. E continuará existindo e sendo sinal no mundo. Por isso que Jesus fala, né, claramente, né, que o pão que veio do céu, meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele fala que esse pão, né, que quem come desse pão nunca mais terá fome, quem crê nunca mais terá sede. Mas você ouve isso ele falando, né? Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Porque enquanto o pão do céu é uma dádiva para aqueles que estão morrendo, que estão precisando, que estão sofrendo, que clamaram na dor e na agonia pelo auxílio de Deus, e ao fazerem isso, são sinal, recebem o pão. Pronto. Para nós que estamos em melhor situação, estamos com melhor capacidade, estamos alimentados, estamos nutridos, não estamos em grandes problemas e perigos, nós temos o pão da vida. O pão que nos dá a vida e o pão que é vida para nossos irmãos e irmãs que dele precisam. Né? Não é uma questão de eu escolher se eu vou fazer isso ou aquilo, se eu vou cuidar disso ou daquilo outro. É uma proposta de vida, uma proposta de um novo pensar e de um novo agir, que é próprio daqueles que comeram o pão da vida e são sinal no mundo. Amém? Bom, pessoal, essa é a reflexão de hoje, é o que eu tinha para colocar para vocês hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado. Simone mandou um monte de coraçãozinho, que bom. Né? Essa é a reflexão que eu fiz hoje. Hoje eu estou aqui no quarto, né? Mas eu estou com meu novo esquema de iluminação. Né? Então,
ficou melhor, né? Maria Alice mandou amém de oração, mandou girassol, opa! Fátima mandou amém, com mãozinhas de oração, muito obrigado. Sabe, pessoal, isso aqui é importante, que a gente se junte, que a gente pense, né, as coisas nessa visão, né? Maria Alice mandou um monte de girassol agora, opa, que bom, muito obrigado, Maria Alice. Sabe, o girassol é uma planta que me chama muita atenção, né? Como ele procura o sol, mesmo quando o tempo está meio nublado, ele sabe onde está o sol, né? Porque a nossa vida também, a gente às vezes não está na situação mais perfeita, mas está numa situação suficiente para a gente ficar confortável, né? A gente às vezes pode não estar entendendo a palavra de Deus perfeitamente, mas a gente entende, né? Nada precisa ser o perfeito, mas é o possível. Nota a diferença? Djalma está mandando amém com mãozinha de oração também, que bom, que bom. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, tá? Vou sair agora, tenho que preparar umas coisas ainda, daqui a pouco eu estou lá na igreja, né? E aí, estamos juntos, beleza? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cara, pessoal, quem puder, fique em casa, tá? Quem não puder, quem precisar sair, usa máscara, tá? Teve a oportunidade, pintou a chance, vacina, 2 doses ou 1 dose, não vacinar A, B ou C, tudo é dom de Deus. Importante tomar a vacina, prevenir, para a gente poder ir adiante, tá? Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amanhã, 15h30, a gente se encontra. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.